Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dean Talks Podcast. Esse aqui é um ambiente para a gente falar de negócios, finanças, empreendedorismo, investimentos e também de educação financeira. E nessa nova temporada do Dean Talks, eu chamei diversos profissionais de todas as áreas e hoje está aqui comigo a Fernanda Pacheco. Fernanda, muito obrigado pela tua presença. Prazer. Obrigado por ter aceitado esse convite e dispor do seu tempo para participar aqui com a gente do Dean Talks. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada pelo convite e eu tenho certeza que vai ser uma ótima conversa. Não tenha dúvida, um pouco que eu já estudei sobre a tua história, tá? Muito legal. Briefzinho completo já tá aqui, ó, tudo anotado, porque achei bastante interessante, ainda mais a área que você atua, né, Fernanda? E para começar, eu tô vendo aqui, Fernanda, formada em administração aqui pela UFAM, MBA em gestão de processos, empresária e dona da F. Pacheco Construtora. É isso aí, Fernanda? Exatamente. Bom, aí já tá administração, né? Porque Já. quem me conhece sabe que eu tenho construtora, acha que ou eu sou engenheira ou eu sou arquiteta. Depende da roupa que eu estiver usando. Se eu estiver mais arrumadinha, eu sou arquiteta. Se eu estiver de bota e capacete, eu sou engenheira. Entendi. E, na verdade, eu comecei a minha trajetória em administração mesmo. Perfeito. Que é aquela universidade que os pais falam, não faz, minha filha, porque você não vai dar em lugar nenhum, você tá perdida, não sabe o que vai dar. Geralmente é isso. Não é? E aí foi onde eu falei, não, eu vou descobrir no caminho o que eu preciso e o que de fato me move para criar outras coisas e desenvolver minhas habilidades. Legal. E aí foi quando tudo começou, assim, na área de administração, porém eu sempre trabalhei em empresas de engenharia, desde o meu primeiro estágio. Então eu sempre tive essa proximidade com a engenharia até o ponto de abrir a minha própria construtora há 7 anos, que a gente vem construindo casas residenciais de alto padrão. E já são mais de 30 casas entregues. Que legal, Fernanda. E há mais de 7 anos no mercado. Coisa boa, cara. E muito legal, porque assim, geralmente a gente tem obra, pedreiro, mestre de obra, né? Engenheiro, enfim, barro, essas coisas. Então, uma mulher ali à frente do negócio deve ser algo desafiador, junto com um monte de peão e até respeito, eu acho. É inovador. No início eu já sofri muitas coisas de assim, correr pro carro, porque tinha pedreiro correndo atrás de mim. Sim. E, enfim, bebe no domingo, segunda vem meio assim, aí vem pra cima do dono. Então, assim, eu já passei algumas situações, assim, que se a gente fosse conversar aqui, tinham várias histórias. Mas, com o tempo, eu tive que me posicionar e me mostrar para a equipe, né, que a gente tem uma liderança feminina um pouco Legal. disruptiva, mas até então tem dado muito certo e a minha equipe, que eu considero como minha família, Sim. me acolhe bastante nessa área. E qual foi a primeira empresa, Fernanda, de engenharia que tu entrou aqui na nossa cidade? Tu é daqui de Manaus, Sou. né? Perfeito. Minha família é mineira. Sim. E eu sou a única amazonense da família. Então, assim, com 17, quando eu já estava na faculdade de administração, meu primeiro estágio foi na Autos Sistema de Informática. Era uma empresa que ela tem uma matriz em São Leopoldo e abriu uma filial aqui em Manaus. Rio Grande do Sul. Isso, Conheço. exatamente. Muito bom lá, né? Conheço aqui. Morei um tempo no Sul, inclusive. Olha, bom a minha demais. esposa é do Sul, né? Por isso nossa. que eu morei lá. Se 2 vocês anos. trocaram Manaus. Exatamente. Eu Troca trouxe pra calorosa. cá. Eu trouxe pra cá. Entendi. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa que abriu uma filial que trabalhava exclusivamente com o gasoduto Coari Manaus. Sim. Então era uma empresa de engenharia e era uma filial. E eu comecei minha história aí como estágio. Então trabalhei 3 anos e meio e acabei fechando a empresa. Eu fui a pessoa responsável por finalizar o processo da empresa aqui em Manaus. Você terminou o contrato? Isso, aí tinha que ficar alguém, home office. Naquela época nem se falava em home office, sabe? Então, era muito novo para mim, para todo mundo, mas eu fiquei responsável por isso. E eu já entendia que era uma grande responsabilidade. Tanto que eu também fiquei um tempo lá no Sul, eles me levaram para lá para fazer alguns processos. E aí, depois que a empresa realmente fechou, porque o contrato terminou, eu fui indicada para uma próxima empresa de engenharia também, que também trabalhava no segmento de gasoduto. Não tinha muito a ver com construção civil, né? Mas era muito dessa área. E nessa segunda empresa, que foi a Balcraft Engenharia do Dr. Francisco,
eu acabei virando, assim, o braço direito dele, sabe? Eu era a resolvedora de problema. Tudo que tinha que resolver na empresa, não, bota a Fernanda lá que ela é bem cara de pau. Vai chegar e vai resolver. Mas ela vai dar um jeito de resolver. Que legal, Fernanda. Eu sempre gostei dessas coisas, sabe? Sim, Tipo, desafios. Desafios. Sempre me instigou. Eu acho que é o que me motiva a continuar. É ver que eu tenho algo pra vencer. E quando eu consigo, aquilo me dá mais força para continuar. Legal. Então, eu resolvia vários problemas da empresa e de vários segmentos. Sim. E eu comecei a entrar em vários ramos ali. RH, financeiro, planejamento e controle. E comecei a entender a empresa como um todo. Eu acho que isso me deu muita visão de gerenciamento, né, de controle, planejamento e tal. E aí foi quando estava tudo bem até então. E aí o dono da empresa, o Dr. Francisco, chamou todos numa reunião, tinha umas 30 pessoas, e falou, gente, a situação da empresa não tá boa. Puxa. A gente tá difícil entrar recurso. Petrobras tá meio assim, a gente não sabe o que vai ser do futuro, e eu preciso que alguém daqui tome conta de um setor responsável por venda de terreno. Que não tinha nada a ver com o exercício de ninguém ali naquele momento, né? Pessoas de setores totalmente diferentes. E aí foi quando eu vi que ninguém se prontificou, porque era uma área totalmente desconhecida e desconfortável. Sim. E aí foi quando eu falei, gente, a empresa tá precisando, o dono chegou aqui falando que tá na merda. Vendo o que eu tenho, liquido os meus ativos, meu patrimônio para investir no negócio. E aí eu falei, gente, ninguém vai fazer nada para assumir esse risco. Ele tá precisando de mão de obra para isso. Aí foi quando eu falei, não, doutor, é o seguinte, pode deixar que eu fico nesse setor de venda de terreno. Que não tinha ainda nada muito a ver com construção de casas, mas já era um caminho. Sim, claro. E aí foi quando eu entrei nesse setor sozinha. Ninguém veio comigo. Todo mundo falava, caraca, a Fernanda tá lascada, ela vai ser demitida, porque ela vai conseguir vender terreno. Vai virar corretora e não vai dar certo, porque ela nunca fez isso da vida dela. Ela é uma menina, eu tinha 21 anos na época. E aí eu falei, quer saber, vou pegar isso como um desafio. E entrei nesse setor. E eu lembro que eu sentei com o doutor Francisco e falei, doutor, é o seguinte, se der certo e eu conseguir vender esses seus 60 terrenos, eram 60 na época. Bastante terrenos, né? O que a gente pode combinar aqui? Legal. Aí ele falou, olha, Fernanda, eu não sei bem, mas se der certo, a gente vê alguma coisa aí. Aí eu falei, beleza, contrato de bigode, então. Eu lembro que ele falou essa palavra, eu nem sabia o que era na época. Aí ele falou, sim, beleza. Aí apertou minha mão e tal, e eu comecei a trabalhar. Sem saber do que seria do futuro. Perfeito. Eu só estava ali disposta a fazer a empresa dar certo e, tipo, retornar os investimentos, enfim. E aí foi quando eu comecei a vender terreno. Que legal, velho. Olha só. E aí eu comecei a entender sobre esse mundo. Corretores, engenheiros, construtores, banco, financiamento e afins. Legal. E as pessoas me ligavam e falavam assim, Fernanda, além de terreno para vender, tu tem casa? Tu tem casa? Tem casa, tem casa. Eu falei, gente do céu, se tá todo mundo procurando casa... Tem demanda. Tem demanda retraidaça, assim. Eu preciso construir casa para vender. Só que, aí só voltando um pouquinho, desde os meus 17, quando eu comecei a trabalhar, os meus pais, aí já vem a questão da família, né, como suporte. Eles me disseram o seguinte, para você ter alguma coisa na sua vida, você precisa trabalhar e juntar muito dinheiro. Juntar dinheiro. Guardar, poupar, que naquela época era de colocar na poupança. Perfeito. E eu levei isso muito a sério. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito econômica, até porque lá em casa o que meus pais recebiam era para pagar as contas. E não sobrava nada para ter algo a mais. Então minha mãe sempre falava, minha filha, se você quiser ter alguma coisa melhor na sua vida, se você quiser isso, se você quiser aquilo... Tem que guardar. Legal. Então, assim, por anos eu fui chamada de mão de vaca. Educação financeira, então, de berço, né, Fernanda? Uma educação financeira que eles não sabiam bem como funcionava, mas que tinha que juntar. Perfeito. O que já é o básico. Sim, sem dúvida, porque assim, hoje a gente tem uma estatística de muitas pessoas endividadas aqui no Brasil, né? E o que falta é exatamente esse estímulo. E às vezes, o primeiro lugar onde você tem contato é dentro de casa, porque tu não aprende finanças na escola, tu não aprende na faculdade, né? E tem pessoas que nem gostam de falar sobre isso, né? Claro que a gente está hoje, por exemplo, existe um mundo aí da digital, da internet, que depois a gente vai até falar sobre
aquela história que você me contou aqui ainda agora, sim. Né, que dissemina essa informação. Né? A gente está aqui, inclusive, com esse intuito, né, de levar a educação financeira, de levar a boa informação e mostrar que existe hoje oportunidades para você guardar dinheiro e que menos hoje é mais amanhã. E você é um exemplo disso aqui, né? Exatamente. Eu digo que se eu não tivesse preparada, a oportunidade apareceria na minha vida e eu não saberia usar. Sim. Então, naquele momento onde eu via que tinha uma demanda de pessoas procurando casas, eu só poderia construir casas se eu tivesse dinheiro, recurso. Claro. Então, o que eu tinha guardado na poupança, eu fiz as contas na época, que pra mim era muita grana. Nossa, era a grana da minha vida. Eu lembro que era dos 17 aos 22 eu juntei. E era a grana que eu tinha exatamente pra... E isso na caderneta de poupança, Fernanda? Na poupança. 100% na poupança e gastando pouco. Eu não deixava de fazer as coisas, mas enquanto meus amigos comiam x-salada com não sei o quê, eu comia um mistinho ali bem de boa e tava tudo bem. Porque eu sempre visava gastar menos do que eu ganhava. Perfeito. Então... foi quando eu abri minha conta e fiz uma projeção. Quanto eu gastaria para terreno, quanto eu gastaria para construção, documentação e venda. E eu lembro que no final das contas, para eu apostar nessa ideia, faltava R$5.000. Eu lembro como se fosse hoje. Só, e aí eu liguei para minha tia, lá de Minas, e falei, tia, olha, eu tenho uma loucura aqui para fazer, mas se a senhora acreditar em mim, eu acho que vai dar muito certo. Entendi. Se a senhora me empresta esse dinheiro, ela falou, na hora fez lá, no Pix nem existia naquela época. Sim, né? Nossa, falando assim parece tão velha a gente, né? Não, enfim, aí ela transferiu o recurso, completou o que eu precisava. Cara, Fernanda, assim, eu tô pensando aqui porque essa é a conta que a gente faz no dia a dia, né? Por exemplo, a poupança tem um rendimento médio no Brasil em torno de 0,5% aí ao mês. Ou seja, se a gente for anualizar isso, é algo como 6%. Isso. Então, eu acumulei 5 anos da minha vida, né? Dos 17 ali aos 22, foi isso? Isso. 5 anos da minha vida, um montante na poupança. E a maioria das vezes, né? Que esse é o ponto de a gente ter esse conhecimento, conhecer um pouco mesmo da vida das finanças, que existem oportunidades de você rentabilizar muito mais do que isso, com o mesmo risco, com risco até, na verdade, menor do que a da poupança. Sim. Por exemplo, Tesouro Direto é um exemplo disso, né? Outras aplicações de renda fixa conservadora, Sim. que você poderia, por exemplo, ter rentabilizado o dobro e nem precisasse do empréstimo da tua tia. É exatamente isso. Eu tenho, hoje é muito claro na minha cabeça. Sim, óbvio, claro. Mas naquela época, assim, a gente só falava sobre isso, perfeito, poupança e juntar. Pô, mas de fato... Já tinha disciplina já, né? Mas se isso tivesse sido ensinado nas escolas antes, com certeza eu poderia ter feito 2, por exemplo. Hoje eu já poderia estar com o dobro de casas construídas. Sim. Na realidade, poderia ter sido outra realmente por educação, né? Claro. E aí foi quando eu chamei minha família, conversei e falei, gente, eu quero fazer isso, o que vocês acham? Aí eu lembro que meu pai falou pra mim assim, pra mim é sempre muito importante a opinião deles, até porque hoje nós somos uma empresa familiar, nós nos tornamos uma empresa familiar. Eu comecei um negócio e depois a minha família veio e agregou. Então eu lembro que eu perguntei dele e ele disse assim, minha filha, você é super nova e se você perder tudo ou se não der certo, tá tudo bem, você pode começar de novo. E eu falava, gente, mas se não der certo, eu vou perder tudo isso, minha vida acabou e tal. Ele falava, não, calma, você é muito nova. Sim. Pode dar errado agora. Tinha quantos anos, Fernanda? Eu tinha 22. Foi 22. Quando eu comecei a empresa. Legal. Aí passei um ano perrengando e depois abri o CNPJ e as coisas começaram a andar. Entendi. E eu lembro que depois desse um ano eu fiz uma cartinha pro meu pai pedindo para ele sair do distrito. Tu já tinha saído da empresa do Dr. Fernando? Eu estava em paralelo. Tá. Então eu vivia 24 horas na rotina. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso sair e me dedicar 100% a isso. Como eu não sabia se ia dar certo, eu não podia largar o certo pelo duvidoso. Então, eu esperei consolidar, entender, testar e comprovar que o meu método, enfim, aquilo que eu queria ia dar certo para depois tomar uma atitude. Eu sou assim, eu tenho assim, eu boto um pé, depois o outro. Bacana. Eu não sou
assim, de me jogar muito, porque sempre foi com aquilo que eu tive. Conservadora, né? Isso é um perfil conservador mesmo, apesar de você arriscar no negócio, mas, poxa, eu vou conhecendo, né, um mercado novo naquele momento, né? Tô entrando agora, fui aprendendo no dia a dia, na prática, né? E depois, foi. Isso, exatamente. Aí eu fiz uma cartinha pro meu pai pedindo para ele sair do distrito, assim, contratando ele para Pacheco para ser meu sócio. Olha só. E aí é muito lindinha a carta que eu guardo. E aí ele assinou e pronto. Aí ele veio como uma força que eu precisava para a empresa, né? Meu pai é uma pessoa incrível, minha mãe vem também, meu irmão vem também. Então, assim, hoje... E eu falava pro meu pai, vamos parar de gastar... O senhor trabalha no distrito, o senhor leva dinheiro para eles. E o senhor trabalha pra caramba. Desprenda essa energia na nossa empresa, para nossa família, para os nossos recursos, para nossa família atingir um outro patamar. Fernanda, tu tocou num ponto aí que é o CLT, né? Que aqui a gente está numa zona industrial, está na Zona Franca de Manaus, né? Então muita gente foi criado naquele regime, né, de trabalhar, entrar numa empresa do distrito, se focar naquilo e, vou passar minha vida lá até se aposentar. Sim. Eu falo isso porque meus pais também eram do distrito. Inclusive trabalhavam na Philips na época, na mesma empresa. Se conheceram lá, casaram, tiveram eu, meu irmão. E aí você, todo mundo acostumado nesse regime, exatamente, naquele regime que o sistema te impõe, né? Para conseguir mudar isso, Fernanda, como é que foi essa negociação, digamos assim? Com o meu pai, com teu pai? Eu lembro que na época as coisas não estavam tão bem no distrito. Sim. E apesar dele ser um ótimo profissional, mas ele trabalhava numa empresa japonesa onde o regime para você crescer e eles têm uma doutrina do tipo assim, os que estão lá em cima ficam lá em cima, e os que estão lá embaixo que não são japoneses, brasileiros, parece que não conseguem atingir o mesmo patamar, por mais que sejam mais capacitados. Sim. E eu via muito isso. Eu via assim, cara, meu pai é um cara foda e ele não tá sendo bem valorizado ali. E eu preciso dessa força dele para dentro da empresa. Então, eu acho que tocou em 2 pontos. Primeiro, que ele viu que era um mercado que deu certo. Perfeito. Então, assim, foi provado de que daria resultado. E segundo, foi um pensamento a longo prazo. Ele viu que com a gente poderia ter mais futuro do que lá. E eu acredito que foi a melhor escolha que a gente fez, porque hoje, graças a Deus, a gente tem uma estabilidade financeira assim que a gente não teria, talvez, se ele ainda fosse CLT e tudo mais, e enfim. E aí começou o mercado da construção, né? Começou o mercado da construção, uma menina totalmente perdida no universo, que não sabia nada, absolutamente nada de nunca tinha cimento, sentado um tijolo. Nada, zero. Então foi bem difícil. Imagino. Ainda continua sendo. Como é que foi a primeira negociação, Fernanda? Por exemplo, tu chegou com o cara, tu vendia o terreno, aí tu compraste um terreno, como é que foi? Foi assim. Lembra do contrato de bigode com o Dr. Francisco? Lembro. Eu vendi 55 terrenos em 7 meses. Foi muito rápido. Aí eu acho que eu comecei a até criar essa habilidade de vendedora, assim. Eu acho que eu consigo vender bem as coisas, porque eu falei, caramba, deu tudo super certo. E não só eu, claro que eu conheci pessoas muito boas que me ajudaram e fui me conectando a essas pessoas e percebendo que cada um poderia dar de positivo ali naquele negócio. E aí eu vi que, como as pessoas queriam casa, ele tinha terreno, ele poderia vender um terreno para mim mais em conta, para poder fechar aquela conta. Sim. Então, um terreno que na época era 50 mil, eu tentei negociar 30. Entendi. E aí depois... E eu comprei. Eu cheguei a comprar 4 terrenos dele. Eu lembro até que nos outros 2 últimos, ele já não estava mais gostando muito do que eu estava fazendo, porque ele viu que eu estava crescendo, perfeito, né? E saindo do controle dele, assim. Sim. Mas, enfim, ficou tudo bem no final das contas. E aí, a primeira negociação para a construção foi com uma empreiteira. Né? Foi uma equipe que eu digo que Deus colocou... Tu já tinha vendido a casa antes ou não? Tu falou, não. Vou construir... Vou construir, vou fazer tudo direitinho. Quando ela estiver pronta, eu vendo. Que é o que eu faço até hoje. Legal. Eu abro algumas exceções para construção para terceiros. Por exemplo, a gente construiu 4 casas para o Grupo Simões. Então, são clientes específicos que a gente faz. Hoje, o nosso carro-chefe é a construção de casa residencial de alto padrão própria. Legal. Então, para venda de casa pronta.
Então eu lembro que essa negociação com o empreiteiro foi assim, eu contando a minha história pra ele. Falei, cara, eu sou isso, eu não sei nada, eu preciso, eu não tenho dinheiro, me ajuda. Ele viu essa minha história e falou, caramba, Fernanda, vou ajudar essa menina. Foi isso. Eu vou ajudar essa menina. Ó, eu vou fazer pra ti um preço quase que de custo. E eu sabia qual era o preço que o pessoal cobrava lá. Só que eu não tinha grana pra pagar. Sim. Ele falou, eu vou fazer isso, eu ainda lembro, cara, como se fosse hoje. Eu vou fazer isso pra você sentir o gosto de como é a construção e seguir o caminho. Então, assim, eu digo que foi Deus mesmo que colocou essa equipe. A gente chegou a construir 4 casas com eles e depois a gente seguiu o nosso caminho. Perfeito. De equipe própria. Legal. Então, o início, a primeira obra foi assim. Entendi. Foi desse jeito. Caramba, Fernanda, que bacana. E já foi alto padrão? Já começou? Não. Eu comecei com casinhas de 50 metros quadrados, que na época eram casinhas de 160 mil reais. E hoje a gente já constrói casas de 350 metros quadrados, casas acima de 2 milhões. Sim. Então, são padrões completamente diferentes. Assim, quando eu olho para trás e vejo como a gente começou e o que a gente entrega hoje é muito diferente. Mas começou assim, de pouquinho, foi primeiro casa pequena, vai aumentando, térrea, dupla. E tem um ponto aqui, Fernanda, que é dos desafios, né? Dos desafios tanto... Você, por ser mulher, por estar nesse mercado, e dos desafios do empreendedorismo também, né? Quais foram os desafios assim que tu encontrou ao longo do caminho? Pô, Deus, isso aqui foi difícil, eu consegui mudar. É um mercado ainda assim, hoje no Brasil, né? Ainda é um mercado que são tocados por homens, até porque exige mão de obra pesada, né? Uhum. Quais foram os desafios que tu encontrou no meio do caminho aí? Olha, desafios foram muitos. Quanto à equipe, um deles é me posicionar como proprietária de uma empresa, como uma construtora, na qual eu não sou formada em engenharia. Sim. Então, eu sempre tive que ter pessoas muito boas do meu lado, né? Pessoas nas quais eu confiasse para desempenhar papéis nas quais eu não tinha essa competência. Então, eu acho que o meu desafio maior foi que as pessoas entendessem que eu tenho meu papel na empresa, que não necessariamente é aquele papel do engenheiro. Perfeito. Mas o que estrutura toda uma empresa, um gerenciamento, é um papel fundamental. Né? Então, esse foi um desafio de todos olharem para mim e entenderem, poxa, ela é uma menina, ela sabe o que ela está fazendo e a gente precisa ter respeito por ela. E eu acredito que eu tive muito isso porque a gente entrega muito para os colaboradores. A gente tem um conceito de empresa diferente das demais. A construção civil, ela é muito subjugada, assim. É o que eu estava até conversando mais cedo na entrevista de mais cedo, que os construtores, eles olham para a equipe e para o funcionário, pedreiro, ajudante, como se estivesse fazendo um favor. Tipo assim, eu estou te contratando, já está mais do que no lucro eu estou te contratando, porque tu poderia estar em qualquer outro lugar e à mercê da sociedade. Então, é uma mão de obra que é subvalorizada. Sim. E por isso os construtores, a maioria, acha que pode se aproveitar dessa situação. Então, não dão condições mínimas de trabalho. Muitas das obras que estão ao nosso redor, os funcionários trabalham debaixo de chuva e sol. Sim, eu vejo isso direto. E aí a gente entrou com um produto, inclusive é o nosso produto, que é a cobertura faça chuva ou faça sol. É um método que eu vou até lançar essa semana como produto, que é uma cobertura que a gente monta e já constrói já faz essa cobertura há muitos anos, que protege a nossa equipe tanto da chuva quanto do sol. Então, eles trabalham com produtividade, a gente tem ganho de tempo, o nosso cronograma não se compara com os demais. Todos os meus amigos construtores, quando eu comparo o cronograma, ninguém bate a nossa. Esse é um dos fatores, óbvio, né? Que é a nossa cobertura. Mas eu vejo muito o seguinte, a gente entrega para os nossos colaboradores bastante coisa. Conforto, para que eles comam num refeitório, não em cima de tijolos. Que é o que normalmente acontece, né? A gente entrega bonificação por produtividade. A gente entrega bonificação por atitudes, né? Que é pensado pelo próximo ali dentro da nossa equipe. Então, são vários sistemas que a gente coloca, inclusive um modelo do Lean Construction, que é um modelo da indústria, a gente aplica na nossa construtora.
que é justamente cronogramas, prazos e bonificações por etapas. Isso faz com que o funcionário... Sem dúvida. Né, se sinta mais valorizado, a meritocracia, né? A bonificação, isso faz parte em todos os negócios. E como você falou, é o que a gente vê na maioria das vezes é exatamente isso. São as pessoas, em cima do tijolo mesmo, dormindo no meio do chão, roupa jogada em vários lugares, ambiente sujo. Muito, obra de ambiente sujo. Exatamente. Né? Capa de chuva, trabalhando na chuva mesmo, assim. Pouco importa se o cara tá de capa de chuva, já dei uma capa de chuva pra ele, sabe? Sim. E é triste, assim, eu como olhar de mulher e empreendedora e humana, eu acho que eu olhava para aquilo e não achava condições mínimas favoráveis, até porque aquela mão de obra ali é tudo pra gente. Inclusive um dos gestores nosso aqui, que foi idealizador do nosso escritório, seu Ulisses, já falei dele, que eu acho que em todos os podcasts que a gente participa, eu sempre falo dele. Tinha no nosso antigo escritório, Fernando, escrito assim atrás na parede: pessoas felizes mais método é igual a melhores resultados. Né? Legal. E é exatamente isso que você está falando, né? Então, assim, a gente... ele trazia... vindo da indústria também, né? Ele foi, por muitos anos, presidente da MASA aqui em Manaus. E aí trazia essa pegada de pessoas motivadas. Foi eleito um dos melhores... elegeu a MASA a melhor empresa para se trabalhar do Brasil. Né? Ou seja, uma empresa aqui do nosso polo industrial. Foi eleito aí para uma das melhores empresas para se trabalhar do Brasil. Então ele trouxe isso, né? E, cara, quando tu lia aquilo ali, bicho, eu tenho que entregar resultado, porque e eu tenho que estar feliz, eu tenho que ir atrás, né? Então a gente ficava ali naquele ritmo, naquelas metas, justamente pelo valor, né? Por ser algo que estava no DNA da nossa empresa, né? Que está dentro do nosso negócio. Então, você valorizar as pessoas, não tenha dúvida que teu resultado vai dar certo lá na frente. E é uma das formas de se... mostrar presente, como você disse, um dos desafios para que me respeitem como mulher, é isso. É olhar para o próximo e dizer, olha, eu estou aqui por você e eu quero que você esteja por mim. Perfeito. O meu olhar é um pouco diferente dos demais, mas é o olhar no qual eu acho que tem que ter um ganha-ganha. Sim, legal. É basicamente isso. E você falou de um produto inovador que vocês lançaram, né? E o que é inovar aí no mercado da construção civil? Porque a gente acha, né, Fernanda? Vou botar tijolo, vou emassar a parede, vou passar uma massa, depois uma tinta, um acabamento ali. E é isso, né? E para quem está no mercado, que conhece de métodos, né? Eu vejo vários modelos de construção aí, mundo afora. E eu percebo que a gente está muito atrás. Extremamente. Em determinados projetos, né? O que você vê aí do mercado, da tendência da construção civil, Fernanda? Essa questão da gente estar muito atrás de fato, com certeza estamos mesmo, muito por falta de conhecimento e mão de obra qualificada. Então, assim, a gente vê que lá nos Estados Unidos para fora, o steel frame é um produto muito bem usado e rápido. Steel frame, né? Todos esses aí são construções rápidas e limpas. Mas quando a gente traz para o nosso mercado, para a nossa realidade, é um custo muito alto e falta muita mão de obra. Então, para você bater de frente e dizer assim, eu vou implantar isso, você precisa ter muito recurso, né? E aí é uma coisa que talvez grandes empresas teriam que ter essa responsabilidade de ir à frente e falar, vou inovar, Não sei por que ainda não tem, mas deveria, porque recurso essas grandes empresas têm. Mas é uma tendência que provavelmente quem não se adaptar a longo prazo vai acabar ficando à mercê no mercado, assim. E quanto ao produto nosso inovador, não tem muito a ver com a construção, assim, com tijolo, parede, cimento, mas tem a ver com a qualidade de vida dos funcionários. Legal. Que é a nossa cobertura. Que eu ia até perguntar aqui, lucratividade a partir da valorização dos funcionários. Isso, é exatamente isso. A gente tem esse método comprovado, testado, que é a nossa cobertura, faça chuva, faça sol, que permite com que os funcionários trabalhem num ambiente mais favorável, tanto nesse período louco de chuva, que a gente tem de 6 meses, né? Que muitas das vezes a obra para por isso e atrasa muito, quanto no período de sol intenso, que, cara, é desumano você ver a galera ali na escavação, naquele sol, 9 horas por dia, 8 horas. Enfim, então a gente trouxe esse método e já é aplicável. Isso determina muito o nosso cronograma de tempo. Então, uma casa que, em média, térrea, normalmente o pessoal costuma entregar em 5, 6 meses, a gente entrega com 1 mês de antecedência,
por conta desse nosso método da cobertura. Porque, por exemplo, agora nesse período de chuva, a gente não para. Perfeito. Né? E isso não atrapalha o nosso cronograma. Perfeito. E no período de sol é mais uma questão de reservar mesmo os funcionários para que eles trabalhem com mais qualidade de vida. Perfeito. Então, isso, sem dúvida, proporciona um retorno positivo para a empresa e um retorno positivo para os funcionários também. E, Fernanda, eu acho que isso foi o que fez você também ganhar notoriedade nacional, né? Porque você me falou ainda agora que participou de um programa, que se destacou e tal. Conta aí pra gente essa história. Então, foi muito louco isso que aconteceu. Não foi pela cobertura, né? Mas a cobertura veio depois. Mas foi pela construção civil, legal. Foi pela empresa, né? Perfeito. Eu fiz um vídeo contando a minha história e apresentando a equipe do Primo Rico, né? Que eu queria muito aprender sobre escala, né? Sobre equity, sobre diversificação. Que legal, né? Olha só. Foram esses pontos que eu toquei, que eu queria muito aprender com eles, que são reis disso. Sim. E graças a Deus o meu vídeo estourou. Meus amigos também me ajudaram pra caramba, todo mundo divulgou e tal. Foi escolhido pelo Brasil todo, então, caramba, foi meio que ganhar quase na Mega Sena, assim. Que legal, Fernanda. E aí eu tive essa experiência de ficar foram 2 semanas lá. Legal. Com a galera do Thiago. E lá foi um universo totalmente diferente, né? Imagina. Como se a gente explodisse a nossa cabeça e visse que o que a gente faz aqui é muito pequeno ainda. E que a gente ainda precisa pensar em várias coisas. E foi quando eu comecei a pensar em diversificação do meu patrimônio. Que bacana. Que eu comecei a olhar mais para o lado dos investimentos. Que legal. Né? E comecei a realmente margem de segurança e tudo. E diversificar em outros produtos também, outros segmentos. Legal. Comecei a entrar no mundo dos investimentos também. Então foi quando assim tudo explodiu na minha cabeça e eu comecei a entender que eu precisava tomar algumas outras atitudes para permanecer bem no mercado também. Caramba, Fernanda, quando a gente está com o espírito mesmo de avançar, as coisas acontecem, porque você já começou com o pé direito, já começou com a equipe hoje que é referência, inclusive eu falo aí, que o Thiago Nigo, o Primo Rico, que saíram ali na frente nesse movimento de liderança dentro do mercado financeiro, de levar, postar na internet, né, de levar conteúdo e impactar a vida de milhares de pessoas. Na pandemia mesmo, que todo mundo estava dentro de casa, os caras explodiram. Sim, então você 100%. ter ido lá, ter feito essa imersão junto com a equipe do Primo e aprender sobre conceitos que, na verdade, que a gente vive dentro do mercado financeiro, né? Então, esse conceito de equity, de meritocracia, de diversificação, de participação, de bonificação, enfim, de metas, de resultados, né? É algo que veio do mercado financeiro, né? Começou, obviamente, muito forte lá com a turma até do Pactual, o pessoal do 3G e etc. Mas o mercado financeiro incorporou isso. E as pessoas que entram nesse mundo buscam exatamente, dentro do mercado financeiro, participar disso, né? Poxa, eu quero entregar resultado para eu crescer, para eu aumentar minha participação, para eu ganhar mais resultados, para eu ter uma bonificação maior, para os meus dividendos aumentarem, né? Então, pegou um mercado que ainda assim, apesar de ter vários momentos dentro da construção civil, pelo menos a gente vê a crise do setor imobiliário, crise na construção civil, e conseguir juntar e mesclar esse modelo do mercado financeiro com a prática do mercado de construção civil, não tenho dúvida que o seu método vai explodir. É exatamente isso. A gente imerge em vários mundos, analisa e vai investindo, assim, e vai vendo para onde correr. Bacana. E deixa eu te perguntar, muita gente que quer entrar, Fernanda, também no mercado da construção, né? Eu vejo, eu acho que talvez por ser uma questão mesmo cultural, vou construir kitnet para alugar, né? Ou então, vou construir uma casa e vender, né? O que tu diria assim para quem quer fazer isso, né? Porque às vezes a gente vai pela vontade. Sim. E acaba errando, acaba quebrando a cara, né? Acaba fazendo contas diferentes. Lá na frente o resultado
não é de acordo com o esperado, né? Enfim, qual é o segredo? Eu sei que nas redes sociais tem muita gente vendendo um sonho que não existe de fato. É uma realidade que as pessoas veem, poxa, Fernanda, mas essa lucratividade de tantos 50%, 60%, 80%, 100%, eles vendem uma coisa que não existe. E eu acompanho muito de perto esses cursos de rede social, para esse lado da construção civil. E eu vejo que não é bem assim, até porque cada mercado é um mercado, cada região tem a sua peculiaridade. Então eu fico muito preocupada quando as pessoas acham que é simples entrar e avançar no segmento. O meu conselho, na verdade, é muito para a galera da construção civil, da engenharia civil, ou da arquitetura, né, que já está ambientalizado nesse segmento, que talvez seja menos difícil conseguir chegar lá. Mas não é apenas o conhecimento técnico que faz com que uma empresa dê certo. São infinidade de fatores. Então, se a pessoa não tem uma veia empreendedora, se a pessoa não, sempre trabalhou em empresa privada ou concurseiro, que são linhas diferentes, não que eu desacredito, mas eu acho que é um pouco mais difícil. A pessoa precisa começar com alguma coisa que aguce nela o sentimento de ser dono de empresa. Porque começar de cara no ramo da construção civil é muito difícil. Achar que vai contratar um empreiteiro, porque muitas das vezes as pessoas acham que é só, não, vou contratar uma mão de obra direta ali, um empreiteiro que vai entregar a casa pronta para mim. E às vezes o mestre de obra. Não, meu irmão, um mestre de obra, um pedreiro e um ajudante vai resolver. Né? Desculpa. Não, a gente vai cortar dessa parte. Só ajeita aqui, é porque o áudio ele sai aqui. Ah, tá. Entendi. Tá. Então, na verdade, o que eu estava falando muitas vezes a pessoa fala, não, vou contratar um mestre de obra, um pedreiro e um ajudante, está feito, vai resolver e tal. Vai resolver, e o cara vem, monta uma proposta e diz assim, em X meses eu vou entregar a casa para a senhora, você me paga assim, 50% agora, 50% depois. Isso. E o cara acha que tá tudo certo. E ele só vai ver a bronca acontecer ao longo do tempo. Que isso é tudo isso que a gente sempre vê no mercado. Casas que não são entregues, prazos que não são cumpridos, sumiços. Diversos casos assim. Muitos. Na construção civil, assim, é absurdo. As pessoas amadoras acharem que é fácil entrar no segmento e acabarem tendo prejuízo, né? Sim. Então, eu digo que precisa ter muita cautela, precisa se conectar às pessoas que já fizeram isso ou já fazem isso há um bom tempo para você aprender com elas. Né? Então, assim, talvez se eu fosse um amador no mercado, eu me conectaria a construtores que já fazem isso para tentar entender, aprender, ter know-how, né? Ver tudo aquilo que a pessoa teve de dificuldade para tentar não passar por aquilo, né? E ter, assim, menos dor de cabeça, porque é realmente um setor bem específico e não é tão simples quanto todo mundo acha que é para entrar no segmento. E tem uma questão de conta também, né, Fernanda? Porque, por exemplo, vou te dar aqui, agora mesmo que a gente viveu recente, momento de pandemia, o preço dos materiais dispararam, né? Quem tinha um projeto que custava, sei lá, 1 milhão há 2 anos atrás e ficou, acho que talvez uns 6 meses aí parado o segmento. Isso, eu sei exatamente. Porque eu estava querendo iniciar uma obra, né, pessoal. Estava esperando. Exatamente. Aí veio a pandemia. Né? Aí travou porque não podia entrar nos condomínios e tal, não podia. Então, um projeto que foi orçado num determinado valor, quando chegou um ano depois, era o dobro praticamente. Então, se você contratou, né, alguém a um preço mais determinado, esse cara não vai te entregar. Não vai. Não e aí vai para a justiça. A conta nunca fecha. Sim. Eu tenho amigos que trabalham com esse segmento de construção de casa financiada, né, para terceiros, né? E eles tiveram vários prejuízos. E os prejuízos são de ambas as partes, né? Infelizmente, esse mercado volátil acaba prejudicando tanto o construtor quanto o cliente. Porque quando a gente passa um preço para o cliente já prevendo esses aumentos, a gente assusta. Entendi. E se a gente passa um preço do dia atual, a gente tem prejuízo. Então, é muito difícil que o cliente entenda que esse atualmente é um mercado muito volátil e que se ele procurar por menores preços, provavelmente ele vai ter
resultados ruins. Então, hoje, a nossa construtora, ela não briga por preço. Graças a Deus, a gente conseguiu se estabilizar no mercado com valores, né? E a gente se diversifica no mercado com um produto diferenciado. Então, todas as pessoas que já são do mercado sabem. Aquela casa ali é da F. Pacheco. Então, aquela casa ali, ela não está dentre as demais. Legal. Durante esses anos, eu foquei para que houvesse essa diversificação. Para que eu não brigasse por preço. Porque eu sei o valor que as minhas obras têm. Então, o cliente, quando ele vai comprar o meu imóvel, que, óbvio, já é um imóvel pronto, ele já sabe o valor que a casa tem com relação a tudo que a gente entrega, porque a gente entrega ela, além de pronta, documentada, financiada, toda bonitinha, são projetos exclusivos. Então, são casas que a qualidade é 100% diferenciada e os clientes mesmos falam assim, caramba, Fernanda, eu entrei numa casa ali, entrar na tua, parece que a gente saiu de Manaus e foi para outro lugar. Olha só que legal. Porque eu sou muito chata com acabamento, eu sou criteriosa, eu sou exigente, porque eu construo como se fosse para mim. Perfeito. Então, toda casa que eu faço, eu me apego e me desapego. Entendi. Eu me apego na hora da construção e eu quero ela mais perfeita possível e depois eu tenho que trabalhar o desapego para vender. A gente vendeu agora recentemente, tem uma semana, uma última casa nossa pronta, é uma dupla, que é a casa mais linda que eu já vi na minha vida. Que eu não sei se é porque eu construí, não. Mas é um projeto totalmente diferenciado e todas as pessoas que entram lá, elas falam. Então, não é aquilo que eu acho do meu produto. Eu também acho muito, mas eu vejo que a gente tem um feedback dos clientes de falarem, pô, Fernanda, você está no caminho certo. Porque, na verdade, o que importa é isso, né, Fernanda? É o que o teu cliente está falando, é o feedback dos clientes, né? A gente aqui, por exemplo, leva muito isso em consideração. O nosso negócio é um negócio de investimento, mas, na verdade, eu falo que é de relacionamento. Né? Você está no mercado aí há quase 15 anos. Né? Hoje, a gente administra aqui mais de 1 bi de patrimônio. Então, isso mostra a confiança que as pessoas têm no nosso negócio, no nosso escritório, na gente, né? E a seriedade que a gente vem trabalhando, porque assim como no seu mercado, você falou aqui, eu vejo muita coisa na internet, um monte de gente falando de tudo por aí, no mercado financeiro não é diferente. Hoje mesmo postaram aí mais uma esquema de pirâmide financeira quebrou e tal. Enfim, as pessoas acreditando mesmo em falsas promessas, né? Exatamente. E a gente percebe que quando lida com dinheiro e com sonhos, porque Claro. na verdade você está construindo o sonho de uma família. E aqui você está construindo patrimônio. Poxa, a tua independência financeira, né? A tua liberdade financeira, é o que você quer deixar para as pessoas que você ama, né? Então, assim, a gente leva isso muito a sério. Eu entendo que isso aqui é um negócio mesmo de pessoas e aonde a gente precisa estar conectado e ajudando essas pessoas a alcançarem os seus sonhos, né? A gente não está vendendo produto de investimentos, digamos assim, né? Então, acho que é o carinho que você tem também aí com as casas que você faz, né? Eu acho que isso é um diferencial, né? E o investimento que, assim como você falou que aqui vocês trabalham com o patrimônio das famílias, a gente também tem essa visão. Todas os residenciais onde a gente entra para construir, eu tenho todo um trabalho para pesquisar onde vai ter uma valorização em 5, 10 anos. Então, todos os meus clientes são super gratos porque todos que compraram nossos imóveis hoje tiveram uma valorização absurda. Que legal. Nos residenciais onde a gente apostou e deu certo. Então, essa visão... Sim. É um estudo que você faz antes de entregar. Isso. Então, essa visão de mercado que eu não construo em qualquer lugar, a qualquer preço e a qualquer custo. Eu olho que o cliente que compra as minhas casas, além de terem um imóvel para passar bons momentos com a família, eles também têm um bem que vai se valorizar a longo prazo. Então, por mais que ele não pense em investimento, eu falo para ele, você pensa ou não? Mas se não pensar, eu só vou te dizer uma coisa. Comprando esse imóvel, pode ter certeza que em 5 anos ele vai valer tanto, porque eu tenho uma cartela de clientes nas quais passaram por essa mesma realidade. E eu tenho como provar isso. Então, eu entrego 2 coisas, porque eu sou muito apegada a essa questão de investimentos, de ganho, e eu sei que todo mundo precisa ganhar para ser um bom negócio. Sem dúvida. Então, eu ganhando aqui, o meu cliente também precisa ganhar lá. E o inverso
é o tal ganha-ganha, né? Sem dúvida, né? Só funciona se for assim, né? Exatamente. Pô, Fernanda, muito legal, cara. Nosso horário tá chegando ao fim aqui. Nossa, passou muito pois rápido. Pois é. Eu ia até falar pra turma, eu falei, pô, deixa rolar, né? Que tá tão bacana. Legal. E eu queria te agradecer aqui por ter aceitado aqui a participar com a gente do Dena Talks, né? Um assunto, pô, que eu acho que é de grande importância e tem tudo a ver com o mercado de investimentos também, porque Sim. tem pessoas que vão para investir no mercado imobiliário e durante muitos anos, inclusive hoje ainda né? É um mercado que cresce muito, né? Tem um grande upgrade, um grande upside, um potencial de valorização enorme aí pela frente, né? Eu falando aqui, já estou construindo uma que eu ia morar, eu já estou pensando em vender também. Tá certo, porque, Fernanda, isso aí. assim, eu sou do mercado financeiro, mas o que eu penso? Eu falo, caramba, o valor é tanto, tá em tanto. O mercado tá em alta. Tá a gente em alta. vende aonde? Na alta ou na baixa? É simples verdade. assim, entendeu? É isso, onde tiver ganho, a gente tá entrando. É mais ou menos Cabeça isso, de né? investidor funciona em qualquer Exatamente. Mas, Fernanda, obrigado por ter Poxa, participado Dema, aqui com a gente. pelo convite. Seja Foi sempre ótimo. bem-vindas. Fernanda, pra gente encontrar a tua empresa, como é que a gente faz? Bom, nas redes sociais, eu não sei para onde eu olho, ou pode olhar para qualquer lugar. Construtora F Pacheco, @F Pacheco Construtora. Tá? Lá vocês vão ver esse nosso mundo da construção civil. O meu pessoal é fechado, mas podem me adicionar lá também, Fernanda Alice Pacheco. E é isso. Legal. Gente, esse é mais um episódio do Dena Talks Podcast. Hoje eu tive aqui comigo Fernanda Pacheco, empreendedora aí da área da construção civil. Esse foi um episódio que foi apresentado por mim, Dean Ataíde, produzido por Tamir Scler e com apoio técnico aqui de Alex Gomes. Gente, muito obrigado. Curte, comenta, compartilha. E se você quer desmistificar o mundo das finanças, vem comigo. Valeu!